Olá pessoal, eu sou Ailton de Oliveira. Eu e minha esposa Júlia, nós pastoreamos os jovens casados da Igreja Presbiteriana do Pichincha, sob a direção do reverendo Fábio Castro, que é o pastor da igreja. Hoje eu gostaria de meditar com você o texto que está no livro de Lucas, capítulo 18, de 35 a 43. Lá diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas capítulo 18, de 35 a 43. A história do cego de Jericó não é o único relato bíblico em que Jesus valoriza a postura de alguém que clama por misericórdia, de alguém que, com fé, busca em Deus uma providência. Essa mesma história é também contada no livro de Marcos, capítulo 10, de 46 a 52, e também é contada em Mateus, capítulo 20, de 29 a 34. Alguns aspectos dessa história estão personificados nas diferentes posturas que cada um de nós apresenta, conforme o tamanho da fé que tem ou conforme a fé que não tem quando enfrenta um problema sério, um problema que aflige o coração. A história menciona aqueles que mandavam o cego se calar, porque eles, essas pessoas que mandaram o cego se calar, eles não contavam com aquele milagre naquela hora. Gente que duvida, gente que desiste de lutar, gente que não se importa com o outro, ou gente que não ora, gente que não clama. Mas o cego, apesar de tudo, ele acreditou, ele clamou, ele gritou alto, ele perseverou. A história diz que Jesus ouviu aquele clamor, o grito do homem aflito, e decidiu ajudar o homem aflito. Assim como hoje a igreja é quem leva as pessoas para se encontrarem com Cristo espiritualmente, por meio da pregação das Escrituras, Cristo naquele momento mandou que seus discípulos trouxessem o homem para junto de si. Jesus acolheu o homem que clamava, que estava aflito. Então Jesus Cristo, ele pergunta ao cego: O que queres que eu te faça? E o cego responde: Que eu veja. Então Jesus o abençoou, dizendo: Vê, a tua fé te salvou. Essa história pode nos ensinar muitas coisas, mas hoje eu gostaria que você gravasse pelo menos uma lição. Se você enfrenta uma situação difícil, clame a Deus, mas clame com vontade, clame com fé. Porque aquele homem que necessitava de uma providência divina, ele clamou com ousadia. Aquela foi a sua oração. E as pessoas diziam para ele se calar, mas ele continuou clamando com fé. E Jesus ouviu a voz do homem, porque Jesus, ele se importa com a aflição das pessoas. Ele valoriza aqueles que clamam com fé. E segundo a sua vontade soberana, conforme os planos de Deus, Ele nos responde, Ele nos abençoa, Ele honra a fé que o próprio Deus coloca no nosso coração para clamar. Mas se você não pedir com fé, se você não orar, se você não buscar, a sua fé não será exercitada. Então clame, essa é a direção. Você tem fé? Se você tem fé, a tua fé te salvou. Clame a Deus. Amém. Que Deus te abençoe.